Meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos estudar um tema importante relacionado ao processo civil, que é o estudo da competência. Bom, primeiro nós vamos trabalhar com um conceito de competência. Existe um conceito tradicional de competência que hoje não é mais utilizado. Esse conceito de competência caiu por terra, que é o conceito o conceito do Enrico Lieberman, italiano Enrico Lieberman. E para o Enrico Lieberman, que trouxe esse conceito tradicional de competência, a competência pode ser entendida como a quantidade de jurisdição delegada a um determinado órgão jurisdicional. Veja, para esse conceito de competência, a competência então seria justamente um pedaço de jurisdição. É um pedaço de jurisdição. A jurisdição e a competência se confundem. É como se eu pegasse, eu pegasse a jurisdição e dividisse, em vários pedaços. Esse pedaço de jurisdição seria a competência. O problema dessa definição de que a competência é a quantidade de jurisdição delegada a um determinado órgão jurisdicional, o problema desse conceito é o seguinte, é que a jurisdição ela pode ser dividida para ser entregue aos diversos órgãos jurisdicionais. E isso viola aquela ideia, aquela característica da indivisibilidade da jurisdição. A jurisdição ela não pode ser dividida. Um outro problema relacionado a esse conceito, trazido por Enrico Lieberman, de que, repito, a competência é a quantidade de jurisdição delegada a um determinado órgão jurisdicional, é que a falta de competência acarreta automaticamente a falta de jurisdição. Então veja, por esse conceito, a falta de competência implica ausência de jurisdição. Então, esse conceito de competência não é mais utilizado. Hoje nós trabalhamos com um conceito moderno de competência. O que vem a ser a competência, por exemplo, para o Greco Filho? Competência nada mais é do que a limitação ao exercício legítimo da jurisdição. Então, hoje nós podemos dizer que competência é uma limitação ao exercício legítimo da jurisdição. As regras de competência, na verdade, elas servem para distribuir o trabalho jurisdicional. Nós sabemos que todo juiz exerce jurisdição em todo o país. Mas se não houvesse regra de competência, o que aconteceria? Não seria possível que um único juiz pudesse julgar todas as causas que fossem trazidas para o Poder Judiciário, dada a dimensão territorial brasileira. Então, seria humanamente impossível atribuir toda a jurisdição a uma única pessoa. Por isso que os juízes exercem jurisdição em todo o país, mas veja, a lei vai atribuir a um determinado juiz, um pedaço
né, que é a competência. Dentro deste pedaço, né, que é a competência, o juiz, né, vai poder exercer legitimamente a jurisdição. Vai poder exercer legitimamente a jurisdição. Então veja, resumindo, as regras de competência servem para distribuir o trabalho jurisdicional entre os diversos órgãos jurisdicionais, melhorando a qualidade na prestação jurisdicional. Vamos trabalhar ainda com o princípio do competis competis. Esse princípio do competis competis tem origem no direito alemão. Para o princípio do competis competis, que foi adotado pelo direito brasileiro, significa que o juízo incompetente, ele tem pelo menos uma competência, que é declarar sua incompetência. E veja, isso reforça a ideia de jurisdição, porque se ele não tivesse jurisdição, né, pelo fato de ser incompetente, porque para o conceito tradicional de Rico Lieberman, a falta de competência gera automática ausência de jurisdição, se nós adotássemos essa ideia, né, pelo fato de ele não ter jurisdição, ele não teria sequer competência para declarar a sua incompetência. Então veja, pelo princípio do competis competis, de origem alemã, abraçado pelo direito brasileiro, significa que o juízo incompetente tem a competência para declarar sua incompetência. Perceba, então, que o juízo incompetente tem uma competência, que é declarar a sua incompetência. E que, portanto, ele tem jurisdição, visto que, se não houvesse jurisdição, esse órgão jurisdicional não poderia sequer declarar a sua incompetência. Além disso, é importante a gente falar que a competência está no campo da validade. A incompetência gera nulidade, enquanto que a jurisdição está no campo da existência. Tanto é que, se uma sentença for proferida por uma pessoa que não é magistrada, que não é juiz, né? Essa pessoa, que não é um juiz, se proferir uma sentença, esse ato é um ato inexistente. É um ato inexistente por quê? Porque ele não tinha aqui jurisdição, que é algo maior, mais grave do que a ausência de competência. Então, a competência está no campo da validade, enquanto a jurisdição está no campo da existência. A ausência de competência implica invalidade. A ausência de jurisdição implica inexistência do ato. O ato sequer existe para o mundo jurídico, no caso de ausência de jurisdição. Vamos fazer, comparações entre a competência absoluta e a competência relativa, visto que o Brasil trabalha com um sistema misto. Nós vamos ter tanto casos de incompetência absoluta quanto casos de incompetência relativa. O que a gente percebe é que o novo Código de Processo Civil quis simplificar, todo o procedimento. Ele quis simplificar o procedimento. E nós vamos verificar toda essa simplificação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015. Bom, primeira coisa, vamos comparar então com competência relativa com competência absoluta. A competência relativa envolve o interesse das partes. As regras de competência, as normas que definem competência relativa são normas dispositivas, o que significa dizer que a parte pode abrir mão dessa competência
relativa. Pode abrir mão da competência relativa. Além disso, nós temos a competência absoluta. Na competência absoluta, prevalece o interesse público. O interesse público envolvido aqui é a qualidade na prestação jurisdicional. Qualidade na prestação jurisdicional. Na competência absoluta, nós vamos trabalhar com normas de ordem pública, normas cogentes, normas que não podem ser afastadas pela vontade das partes no processo. É de aplicação obrigatória, né? Onde impera a vontade da lei. Onde impera a vontade da lei. Então, essa é a primeira comparação entre competência absoluta e relativa. A relativa envolve o interesse das partes. Trata-se de norma dispositiva, a parte pode abrir mão dessa competência relativa. Na competência absoluta, envolve norma de ordem pública, norma cogente, o interesse público aqui prevalece sobre o interesse das partes envolvidas no processo, de modo que as partes não podem afastar essas regras de competência. É de aplicação obrigatória, portanto. Um segundo ponto, né, fazendo essa comparação entre competência relativa e absoluta, é o seguinte: a incompetência relativa poderá ser arguida pelo réu, pode ser arguida também pelo Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, lembrando que o novo Código de Processo Civil fala em que o MP pode atuar logicamente como parte ou ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica. A ideia aqui do novo Código de Processo Civil foi adequar, né? Isso porque o promotor, o membro do Ministério Público, ele não é apenas um fiscal da lei, é muito mais do que isso. Ele é fiscal de todo o ordenamento jurídico, né? Que é muito mais abrangente do que a lei, Então, veja que o Ministério Público, né, atuando, representante do Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, pode arguir a incompetência relativa. Assim como também os terceiros intervenientes podem arguir a incompetência relativa. E o autor? Veja, o autor, ele não pode arguir a incompetência relativa porque para ele ocorreu uma preclusão lógica. Por que ocorreu uma preclusão lógica para o autor? O que é a preclusão lógica? É a perda do direito de praticar um ato processual porque ele praticou anteriormente um outro ato processual que é considerado incoerente, incompatível com o ato que se quer praticar. Então, aí ele já não pode mais praticar. Então, o autor, ao endereçar a petição inicial, ele praticou um ato. Que agora, esse ato que ele praticou, que é o endereçamento, ele dirigiu, né, a petição inicial para um determinado juízo, né, para um determinado órgão jurisdicional, agora, esse ato anterior é incompatível agora com o ato posterior de alegar, de arguir a incompetência do juízo. Então veja que aqui nós estamos diante de uma preclusão lógica. E veja, no caso de intervenção de terceiros, nós temos os institutos, temos várias intervenções de terceiros, dentre elas eu tenho a assistência e a denunciação da lide. Tanto a assistência quanto a denunciação da lide pode ocorrer tanto em relação ao autor quanto ao réu. E veja, no caso da assistência, se o assistente for do autor, então significa que o assistido é o autor. Nesse caso, se o autor não tem legitimidade para alegar a incompetência relativa, obviamente
o assistente dele também não tem. O mesmo acontece com a denunciação da lide. Na denunciação da lide, se a denunciação da lide foi feita pelo autor, obviamente o denunciado à lide também não terá legitimidade para arguir essa incompetência. O que é legitimidade? É a falta, né, de pertinência subjetiva para a prática de um ato específico. É a situação prevista em lei, né, legitimidade é isso, situação prevista em lei, que autoriza aquela pessoa a praticar um determinado ato. Nesse caso, falta-lhes o quê? Falta-lhes legitimidade. Então, se o próprio autor não tem legitimidade, quiçá o assistente dele ou o denunciado, a lide do autor. Bom, além disso, nós vimos o seguinte: em regra, a incompetência relativa, não pode ser alegada, né? Não pode ser declarada, na verdade, não é alegada, não pode ser declarada de ofício pelo juiz. O que significa dizer? O que significa dizer de ofício, sem provocação? Em regra, o juiz não pode, sem provocação, reconhecer a incompetência relativa. Aplicando-se aqui a súmula número 33 do Superior Tribunal de Justiça, que continua, né, tendo validade, né, mesmo após o Código de Processo Civil de 2015. A exceção quanto à impossibilidade do juiz reconhecer a incompetência relativa de ofício é quando envolver, né, cláusula de eleição de foro abusiva. E veja, essa cláusula de eleição de foro abusiva pode ser em relação a qualquer contrato, e não apenas o contrato de adesão. E por que eu falo isso? Porque, antigamente, com o Código de Buzaide, que é o Código de Processo Civil de 73, só era possível o juiz reconhecer a incompetência relativa, de ofício, no caso de cláusula de eleição de foro abusiva envolvendo cláusula de adesão. Contrato de adesão. Envolvendo um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É aquele contrato que é imposto, as cláusulas são impostas unilateralmente por uma das partes. Aqui, com o novo Código de Processo Civil, o juiz, em regra, não pode reconhecer a incompetência relativa de ofício, aplicando-se a súmula número 33 do STJ, exceto quando for reconhecida uma cláusula abusiva, né, seja qual for o contrato. O contrato, então, pode ser paritário ou contrato de adesão. Pouco importa. Agora veja, então em qualquer contrato e desde que seja antes da citação. Então, resumindo, antes da citação, o juiz pode declarar a incompetência relativa dele quando envolver cláusula de eleição de foro abusiva, seja qual for o tipo de contrato. Não fica restrito, portanto, ao contrato de adesão. Isso antes da citação. Por quê? Após a citação, veja, com a citação, o réu vai integrar a relação jurídica processual, formando-se uma relação jurídica triangular entre autor, juiz e réu. Então, a citação é um ato integrativo da parte do réu. E veja, após a citação, aí o juiz já não poderia mais declarar de ofício a incompetência relativa dele. Seria necessário, então, que o réu, declarasse, arguísse
em preliminar de contestação a incompetência relativa do juízo, né, e deve fazer na contestação em preliminar, sob pena de ocorrer preclusão temporal. Preclusão temporal. A preclusão é a perda do direito de praticar o ato processual. No caso da temporal, por ter decorrido, né, o tempo para a arguição. Então, essa é a ideia. Agora veja, já a incompetência absoluta poderá ser alegada por todos os sujeitos do processo, inclusive pelo autor. O autor pode alegar a incompetência absoluta do juízo. Todos podem, até mesmo os terceiros intervenientes e os terceiros desinteressados, que são aquelas pessoas que não fazem parte do processo e que não guardam nenhuma relação com aquela questão envolvida no processo. Então, até mesmo terceiros desinteressados podem alegar a incompetência absoluta do juízo. Então, todos podem, inclusive o autor. Agora, veja, caso fique constatado que a incompetência absoluta alegada pelo autor foi feita de forma abusiva, de má fé, ou seja, o autor fez isso visando obter uma vantagem indevida, nesse caso, o ato do autor pode caracterizar litigância de má fé. E aí a consequência é a imposição de uma multa. Mas veja, ele vai alegar a incompetência absoluta, vai ser reconhecida, porque ele tem essa legitimidade, ele tem essa pertinência subjetiva para a prática deste ato, mas poderá, eventualmente, ser reconhecida uma litigância de má-fé em relação ao autor. Além disso, veja, com o novo Código de Processo Civil, né, tanto a incompetência relativa quanto a incompetência absoluta, né, será alegada em preliminar de contestação. O novo Código de Processo Civil simplificou o procedimento e extinguiu a exceção de incompetência relativa. Agora, seja incompetência absoluta, seja incompetência relativa, deve ser arguída em preliminar de contestação. Inclusive, veja, a incompetência absoluta alegada, né, depois da contestação, ela pode ser feita. E ela pode ser feita sob qualquer forma. Sob a forma oral ou escrita. Então, a incompetência absoluta poderá ser a incompetência absoluta poderá ser alegada a qualquer momento, desde a propositura da ação, até o trânsito em julgado. Esse é o limite. Enquanto não transitar em julgado a sentença, é possível a arguição da incompetência absoluta por envolver o interesse público, que é o interesse maior, e se sobrepõe ao interesse das partes, né? Por envolver matérias de ordem pública, normas cogentes. Então, aqui não há que se falar na incompetência absoluta em preclusão temporal. Agora, caso a incompetência absoluta não seja alegada no momento oportuno, a alegação tardia pode levar a uma consequência à parte, que é o quê? Ela ter que responder, né, pelo pagamento das custas pelo retardamento. Essa é uma consequência. Além disso, o que nós podemos falar é o seguinte: na competência relativa, em regra, uma vez reconhecida a incompetência relativa, haverá remessa do processo ao juízo competente, o que significa dizer
que essa incompetência relativa vai assumir uma natureza dilatória, ou seja, remete os autos do processo ao juízo competente. Então não vai haver a extinção do processo. Esse processo, uma vez reconhecida a incompetência, o juiz remete ao juiz competente. Então o que vai acontecer é um prolongamento na duração do processo. Por isso que assume a natureza dilatória. Haverá um aumento no tempo de duração do processo. A exceção na incompetência relativa diz respeito ao juizado especial cível, visto que, quando é reconhecida a incompetência no juizado especial cível, a consequência não é a remessa do processo, mas sim a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso 3, da Lei do Juizado Especial Cível, que é a Lei 9.099 de 1995. Então aí, nesse caso do juizado especial, a incompetência relativa assume natureza peremptória. Por que peremptória? Porque vai levar à extinção do processo. Já na competência absoluta, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do juízo, também terá natureza dilatória, porque vai haver a remessa dos autos do processo ao juízo competente, cabendo a esse juízo competente decidir sobre a validade da decisão do juízo incompetente. Veja que a decisão proferida por um juízo absolutamente incompetente será preservada, cabendo ao juízo que recebeu os autos do processo decidir, se vai invalidar a decisão ou não. A mesma consequência acontece com a incompetência relativa. Então, quando há remessa do processo ao juízo competente, esse juízo competente, mesmo em se tratando de incompetência relativa daquele outro juízo que remeteu os autos, ele vai verificar se vai ou não invalidar a decisão. Veja, então, que o reconhecimento da incompetência, seja absoluta, seja relativa, não implica uma invalidade automática da decisão. E veja, além disso, o Código de Processo Civil de 2015 permite que qualquer alegação de incompetência, seja absoluta, seja relativa, possa ser feita no domicílio do réu, no foro do domicílio do réu. Então, qualquer alegação de incompetência, absoluta ou relativa, poderá ser feita no foro do domicílio do réu.